Desenvolvimento dos folículos ovarianos, é importante que a gente entenda que a gente vai falar dos ovócitos como ainda não fecundados, tá certo? Eles ainda estão nos ovários, eles já ainda estão na região dos ovários, então não houve fecundação, tá bom? É importante que a gente tenha ciência disso. E é importante também que a gente lembre, a gente até falou um pouco disso desde a primeira aula que a gente vem falando sobre isso, que os ovos das aves, eles são o principal representante dos ovos telolestos. Professor, o que seria um ovo telolesto? Um ovo telolesto é aquele ovo que tem uma grande quantidade, ou ele é rico, ele é muito rico em vitelo. E grande parte desse ovo é vitelo. Ele também pode ser chamado de ovo megalécito, tá? Então, as aves, elas são um grande representante, um importante representante desse tipo de ovo, tá bom? Então, o primeiro corpúsculo polar, ele vai se formar logo após a ovulação. E a fecundação só vai acontecer quando o ovócito entrar na metáfase 2. A metáfase 2, tá certo? Então, sem estar na metáfase 2, não vai haver a fecundação. Não adianta nem tentar, não vai haver, tá bom? Então, as ovogônias das aves, elas começam a se desenvolver. Professor, que ovogônias são essas? Aquelas que a gente viu na figurinha anterior. Lembra que eu mostrei umas imagens, umas bolinhas pequenininhas lá nos ovários? Tinha umas maiorzinhas e outras pequenininhas. Então, as ovogônias, elas são formadas já na fase embrionária, tá certo? Desde a vida embrionária, elas começam a se formar e elas param de aumentar de número durante a época de eclosão, tá certo? Durante a época de eclosão das aves. Então, quando as aves, quando elas nascem, elas já possuem ovócitos de primeira ordem, tá certo? Elas já têm ovócitos, eles não estão prontos para fecundação, entendam isso. Eles precisam ainda crescer, aumentar de tamanho, tá certo? E receber uma grande quantidade de vitelo. E esse vitelo, ele vai ser o quê? Ele vai proporcionar ao embrião e ao feto, no caso, a nutrição desse feto. Porque se a gente vai perceber que houve já nesse nosso caso, a gente estava estudando anfíbios na semana passada, a gente tinha indivíduos anamnióticos. Tá? Nesse caso, a gente vai ter indivíduos amnióticos, e esses indivíduos amnióticos, eles vão necessitar também, além do amnio, né? A gente vai ver essas estruturas hoje, mas eles vão necessitar de uma grande quantidade de vitelo para sobreviver até o seu nascimento, até a eclosão do ovo. Então, os ovócitos, eles começam a ter uma fase de crescimento, esses ovócitos de primeira ordem, eles começam a ter um crescimento, vão crescendo, tá certo? E esse crescimento é o quê? O aumento da deposição do vitelo, tá certo? Então, no período das posturas, alguns ovócitos entram em período de maturação, tá? Que compreende, além de um crescimento muito rápido, divisões desiguais e consecutivas, que vão gerar corpúsculos polares, tá certo? 2 pequenos corpúsculos polares. E o processo de maturação ele começa dentro do folículo ovariano e ele só vai terminar onde? No oviduto. Então é importante a gente lembrar disso. Ele começa lá no ovário, lá na parte superior, certo? Lá no ovário, e ele só finaliza dentro do oviduto, dentro do istmo, dentro do infundíbulo, tá? Ele só vai finalizar dentro desta parte. Em seguida, se o ovo seguir todo o trajeto e houver
a cruza ou a cópula entre os animais, vai haver a fecundação, né? Então, a gente vai ver a fecundação entre o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino, tá? O ovócito ele tem algumas características que são bem peculiares, né? A gente sabe que o ovócito é uma célula bem grande, como a gente vê, tá? Nessa figura aí. O ovócito é uma figura, é uma estrutura grande, não é uma estrutura pequena. Ela possui um núcleo grande, tá bom? E excêntrico. E ele se dirige na periferia, para a periferia, ao formato em que o ovo vai crescendo, tá? Uma coisa importante que a gente deve frisar, que a gente tem um processo contínuo, tá certo? De maturação de ovócitos. Os ovócitos que foram gerados desde a fase embrionária, eles vão se maturando, vão se maturando, vão se maturando, e a grande maioria ele permanece latente, tá certo? E depois ele vai crescendo, alguns deles vão crescendo e vão amadurecendo, tá bom? Bem, voltando aqui, como eu disse para vocês, o ovócito, ele é um ovo grande, né? Grande, excêntrico. Ele tende a migrar para a periferia, nessa forma elíptica, tá? E ele vai se posicionando muito próximo da membrana plasmática, tá? E a migração do núcleo, ela se dá no sentido da posição do pedículo do folículo. E quando ela se projeta na superfície do ovário, ela vai determinar a posição do disco germinativo, que a gente vai chamar de cicatrícula. Tá? O núcleo do ovócito jovem de uma galinha, ele tem em torno de uns 9 milímetros de diâmetro. Tá? E ele chega no final a atingir, 9 micrômetros. Tá? Ele chega a atingir cerca de 455 micrômetros, ou 4 milímetros. Quando o núcleo está, mesmo assim, no centro do ovo, começa a deposição de alguns grânulos muito finos, que são o vitelo mesmo. Tá? Esse depósito é um depósito é um depósito de vitelo branco. Tá? Esse depósito. Então, esse depósito de vitelo branco vai formar essa estrutura que nós chamamos de látebra. Então, vai havendo a deposição progressiva desses granículos, os livros chamam de granículos, tá? São pequenos grãos que vão se depositando nessa região do meio aqui. Se vocês virem, existe uma região, um buraquinho no meio da figura, tá? Que é branquinha, tá? A gente chama ela de látebra, e ela é rica em vitelo branco, tá bom? Então, a gente vai ver tanto a látebra quanto a região do pescoço da látebra. Ela é rica em vitelo branco. Tá? Então, o ovócito, ele começa a crescer, tá? Ele começa a crescer, ele cresce progressivamente até 6 milímetros de diâmetro, tá bom? E depois, ele começa a crescer muito rápido, chegando a crescer 4 milímetros diários, tá? Chegando a atingir até 40 milímetros até chegar a um diâmetro de 40 milímetros, tá bom? Então, é bem rápido o crescimento, é tanto que o ovo de uma galinha, ele aumenta rapidamente, de 0,2 gramas para 16 gramas, tá? Então, a gente vai ver que a gente vai ter um ovo bem grande, né? E esse ovo, ele vai utilizar essa gema, tá bom? Para nutrir o embrião. E a gente vai ver a formação de camadas, de diversas camadas. Camadas de vitelo branco, como vocês estão vendo aqui. Se vocês observarem na figura, a gente parece que está vendo um rocambole, né? Tem uma parte mais clarinha e outra mais escurinha. Uma parte mais clarinha e outra mais escurinha. Então, cada partezinha dessa, uma é vitelo branco e outra é vitelo amarelo. E o que é que acontece? Durante o período de crescimento,
A gema amarela, essa gema ela vai servir para a nutrição do animal. Isso é fato, né? E o crescimento desse animal é contínuo. Ele vai ser de dia e de noite. Não para, não. Tá bom? Então, à noite, quando a ave ela não se alimenta, tá? O vitelo é depositado um vitelo que é rico em proteínas e água, com menos gordura. E é um vitelo mais claro, tá bom? Que a gente chama de vitelo branco. E de dia, quando a ave vai comer o seu milhozinho, vai fazer uma dieta que é mais rica em gordura, vai haver a deposição, tá certo? De um vitelo, que é um vitelo amarelo, que é um vitelo mais escurecido. Então, por isso que a gente vai observar a formação dessas áreas, tá certo? As áreas em claras e escuras, claras e escuras, como se fosse uma deposição de claro e escuro, como se fosse um rocambole mesmo, tá? Sendo o núcleo mais leve, o vitelo que migra para a superfície, sendo acompanhado de um vitelo claro que constituirá o pescoço da látebra. Todo mundo está lembrado da látebra, né? Logo acima do pescoço da látebra, a gente tem uma estrutura que é bem importante. Logo acima, é uma dilataçãozinha que a gente chama de núcleo de Pander, tá bom? O núcleo de Pander, ele é muito importante. A gente vai ouvir falar bastante dele durante a nossa aula.